Edson Silva, falando no grande expediente. Senhoras e senhores deputados, minhas irmãs e meus irmãos brasileiros, conterrâneos do Ceará, senhor presidente, nosso país assiste nos últimos anos a uma escalada contínua da violência que se expressa das mais diversas maneiras e que afeta toda a população, sobretudo o segmento mais jovem. Grande parte da nossa juventude está sendo sacrificada nas disputas entre facções criminosas ou caminhando celeremente para um destino trágico ao se entregar ao consumo das drogas. No Ceará, meu estado, conforme balanço apresentado pela Secretaria de Segurança Pública, 4.449 assassinatos foram registrados no ano passado, elevando em 50,8% nossa taxa de crimes violentos, letais, intencionais, que incluem homicídios, latrocínios, lesões seguidas de morte. Vale salientar que grande parte desse quadro de violência, homicídios, latrocínios, é uma violência entre bandidos, marginais se matando. É bandido matando bandido. Lamentavelmente, não é outro o panorama nos demais estados da federação, o que nos leva a deduzir que estamos em meio a uma tragédia nacional somente comparável em perdas humanas a um conflito armado. Permito-me aqui, senhoras e senhores deputados, senhor presidente, lançar o olhar para o meu estado, Ceará, onde hoje se desenvolve um esforço extraordinário para refrear a violência e estancar o derramamento de sangue nas ruas de nossas cidades. Refiro-me a uma política corajosa, inovadora, implantada pelo governador Cid Gomes e que fez com que a segurança pública recebesse os maiores investimentos de toda a história do nosso estado, o Ceará. Ainda na primeira gestão do governador Cid Gomes, foi concluída a instalação do Ronda do Quarteirão, na região metropolitana de Fortaleza, nos municípios com população acima de 50 mil habitantes. Esse programa pode ser definido como uma nova estratégia de fazer polícia. Nele, os esforços estão concentrados na filosofia da polícia comunitária, uma polícia técnica mais próxima da sociedade, fazendo dos agentes de segurança pública agentes transformadores da pacificação social. Você é malvado, você já senti que você... Em parceria com as prefeituras, iniciou-se, enquanto isso, a implantação do programa Pró-Cidadania, que estimula a criação de guardas civis nos municípios com menos de 50 mil habitantes, os quais recebem cooperação técnica e financeira do governo do Estado para a formação e remuneração do contingente de suas forças policiais. A interiorização da segurança pública foi reforçada com a implantação de novas delegacias, além da instalação de unidades do CIOPS em duas grandes cidades, Sobral e Juazeiro do Norte. No total, senhoras e senhores deputados, foram construídas 62 novas delegacias de polícia que passaram de 136 em 2006 para 198 em 2013, representando um aumento superior a 45%. No mesmo período, foram construídos 4 novos presídios,
137 cadeias, ampliando o número de vagas de 7.763 para 12.203 no mesmo período. O incremento, neste caso, foi de 57%. Outra estatística reveladora é a que aponta a elevação do número de prisões, que foi de 9.323 no ano de 2006, chegando em 2013 a 24.911, um salto de 167%. A população carcerária, que era de 11.740 em 2006, atingiu um total de 19.297 em 2013, com um crescimento de 64%. Na batalha diária contra o crime, a divisão de homicídios, criada no governo Cid Gomes, reúne hoje 81 profissionais que têm como base uma moderna estrutura de 2.700 metros quadrados, com 4 pavimentos, onde foram investidos recursos da ordem de R$ 8.396.000. Já a nova perícia forense elevou sua área construída de 3.500 para 10.500 metros quadrados, demandando recursos de R$ 28 milhões. De um simples Instituto de Medicina Legal, o equipamento passou a contar com a perícia criminal, análise laboratorial forense, perícia veicular, central de custódia, dentre outras instalações, abrigando ainda um núcleo da Defensoria Pública para dar apoio à população que demanda assistência jurídica. Você permite, deputado Edson Silva, uma breve intervenção? Logo em seguida, nobre deputado Mauro Benevides. Na divisão de combate ao tráfico de drogas, modernos instrumentos foram colocados a serviço da investigação de delitos de difícil elucidação, reduzindo a impunidade e os índices de criminalidade. Mas vamos abrir espaço para o fator humano, o policial. Nos últimos 7 anos, senhoras e senhores deputados, foram contratados por concurso público 7.434 policiais, sendo 6.067 policiais militares, 266 bombeiros e 1.101 policiais civis para a Polícia Judiciária do nosso Estado. De cada 2 policiais em atividade, um foi contratado na atual gestão. Sabe-se, porém, que não basta ampliar os quadros, é fundamental o reconhecimento, a valorização do policial sob os mais diferentes aspectos, o que inclui o salário, a base da vida. A este respeito, cabe realçar que entre 2007 e 2013, com a contratação dos novos profissionais, a massa total de salários da segurança pública do meu Estado passou de 682 milhões para 1.321 bilhões, representando aumento real acima da inflação de 93% na folha de pagamento dos policiais civis, militares e bombeiros. Todas as categorias receberam aumentos acima da inflação. Os soldados, bravos soldados, tiveram aumento real de 68%, saindo do salário de R$ 1.659 para R$ 2.786. Para os tenentes, o aumento foi de 33%, saltando de R$ 3.270 para R$ 4.352. Os coronéis tiveram um aumento real de 14%, passando de R$ 8.487
para R$ 9.664. Atenção especial, senhoras e senhores deputados, foi dada à formação desses quadros. A Academia Estadual de Segurança Pública, a mais moderna do Brasil, deputado Espiridião Amin, a mais moderna do Brasil, com projeto e currículo elaborados sob a supervisão da Polícia Federal, está capacitando em nível de excelência todos os policiais do Ceará, bem como policiais de outros estados. Em pouquíssimo tempo, tornou-se essa academia referência nacional. Ouço com atenção, nobre deputado pernambucano Gonzaga Patriota. Edson Silva, eu serei brevíssimo, até porque o pronunciamento de Vossa Excelência é tão importante para um Brasil que é desmoralizado com os seus presídios, federais e estaduais. Eu já vou deixar de votar em Eduardo Campos para votar em Cid Gomes para ele ser presidente da República, porque nós temos hoje 600 mil brasileiros em espaços de 290 mil. É lamentável que o Brasil, através dos seus governadores e do governo federal, não olhem para os cidadãos que fizeram mal, que foram presos. E eu quero parabenizar Vossa Excelência por trazer aqui esse registro e, com certeza, esse registro vai servir de exemplo para outros governadores e para o presidente da República para criarem juízos. E se tem 600 mil brasileiros na cadeia, que façam cadeias para 600 mil e não para 200 e poucos mil. Parabéns, eminente deputado Edson Silva. Muito obrigado, deputado Gonzaga Patriota. O pronunciamento de Vossa Excelência enriquece o meu pronunciamento e eu ouço com muita atenção, nobre deputado Espiridião Amin. Deputado Edson, eu quero me associar, depois das palavras do deputado Gonzaga Patriota, já de uma outra latitude brasileira, mas também como brasileiro, fazer aqui dois comentários. Primeiro, Vossa Excelência traz aqui, mais do que notícia de bom exemplo, traz notícia de preocupação, não só do governo, mas de Vossa Excelência, para um tema que nos envergonha como brasileiros, que é a questão decorrente das nossas carências de segurança pública, do regime prisional, do que deveria ser o reencaminhamento daquele que delinquiu ao convívio social. E também não posso deixar de enaltecer, como seu amigo, se assim me permite, como admirador do seu trabalho, não posso deixar de enaltecer aqui o esforço que Vossa Excelência tem desenvolvido aqui na Câmara e que este pronunciamento, que ainda prosseguirá, descortina. E concluo dizendo, deputado Edson Silva, eu queria ter um companheiro assim para falar tanto dos erros eventuais, quanto, acima de tudo, dos esforços de um governo de que eu participasse. Queria ter, portanto, parodiando o que se fala, queria ter um líder assim. Muito obrigado. Nobre deputado Espiridião Amin, eu me sinto honrado numa parte que Vossa Excelência empresta ao meu pronunciamento. E eu escuto com muita atenção e alegria nobre deputado Fábio Trades. Deputado Edson Silva, fiz questão de comparecer à sessão na fase do grande expediente para prestigiar o seu pronunciamento, corroborando na realidade a impressão que tive desde o início do meu mandato sobre o teu desempenho parlamentar, um legislador atuante, combativo, destemido e que tem compromisso com as grandes causas da nacionalidade. O tema é oportuno, é pertinente, é conveniente, aflige a sociedade brasileira, embora o retrato tenha, na verdade, um recorte mais regional com relação ao estado do Ceará, o tema segurança pública é nacional e por isso mesmo a conveniência de sua abordagem para ressaltar que política de segurança pública, como bem salientado no seu pronunciamento, só pode ser
enfrentado com políticas públicas de segurança. Haja vista seu caráter transversal, porque não se equaciona a questão da criminalidade com criação de crimes, aumento de penas e só construção de presídios. A criminalidade tem razões criminógenas lá na cultura, não é? No esporte, no lazer, na própria sociedade, cuja gênese em sua formação pode determinar inclinação ou tendência para a prática delinquencial. Por isso quero parabenizar Vossa Excelência pelo extraordinário pronunciamento que faz hoje na Câmara dos Deputados no Grande Expediente. É uma honra ser seu companheiro legislador. Deputado Fábio Tradi, enquanto Vossa Excelência falava, eu me transportava um tempo de um mandato anterior, quando aqui na tribuna fiz um pronunciamento sobre o menor abandonado no meu estado e no Brasil. Recebi uma parte que me deixou emocionado do pai de Vossa Excelência, que foi meu companheiro nessa casa, deputado Nelson Tradi. Então eu fiquei vendo aqui as duas imagens do pai Nelson Tradi, do filho Fábio Tradi, que me honram porque fui amicíssimo de seu pai, sou seu amigo, seu admirador. Vossa Excelência é um brilhante parlamentar, é um parlamentar que segura a Comissão de Constituição e Justiça, da qual eu faço parte, e uma parte de Vossa Excelência no meu pronunciamento me deixa satisfeito e, com certeza, meu pronunciamento ganha uma dimensão maior e um colorido todo especial. Muito obrigado. Ouço conterrâneo Mauro Benevides. Nobre deputado Edson Silva, também a exemplo dos companheiros Esperidião Amin e Fábio Tradi, também eu não poderia deixar de fazê-lo. Também eu levo a Vossa Excelência a manifestação dos nossos aplausos ao pronunciamento que está sendo proferido nesta casa, com um relato minucioso da área de segurança pública no Estado do Ceará, com a adoção de providências inovadoras levadas a cabo pelo governador Cid Ferreira Gomes, naturalmente pela sua equipe na Secretaria de Segurança, e hoje dirigida pelo secretário Servilho Paiva, que ali tem introduzido métodos que garantam efetivamente a segurança do cidadão. E quando falo em segurança do cidadão, acho que o nosso Estado sintoniza perfeitamente com as normas preconizadas pela Carta de 5 de outubro de 88, que a segurança é um dos direitos de cidadania. E o que faz o governador, sem dúvida, é cumprir cabalmente esse preceito de uma carta da qual eu me honro de haver sido o segundo signatário, antecedido apenas pelo grande brasileiro Ulisses Guimarães. Cumprimento a Vossa Excelência, porque sei que o tempo já se escoa e Vossa Excelência se preocupa que eu possa me delongar um pouco mais. Eu não haveria de fazê-lo, porque aguardarei que nas conclusões Vossa Excelência traga novas informações preciosas para o conhecimento dessa Casa Legislativa. Queria que o meu tempo nesse pronunciamento fosse de 1 hora para ouvir mais ainda a parte de Vossa Excelência, nobre deputado Mauro Benevides. Mas, senhoras e senhores deputados, seria pertinente neste pronunciamento lembrar que o Ceará é o primeiro estado brasileiro a criar uma Controladoria Geral de Disciplina independente e autônoma. Já tive a oportunidade de me pronunciar aqui sobre essa ação do governador Cid Gomes. Antes do Cid governador, a Controladoria da Polícia Militar era dentro da Polícia Militar, a Controladoria da Polícia Civil era dentro da Secretaria de Segurança. Havia um corporativismo muito grande impedindo a descoberta de crimes praticados por policiais. Então, a Controladoria hoje é independente e autônoma, com 170 funcionários, incluindo não policiais. Antes, a Corregedoria existente não era independente, não tinha poder de punir, apenas de sugerir punições. Depois da criação da Controladoria Geral, em junho de 2011, nada menos de 659 profissionais, entre militares, policiais civis, bombeiros e agentes penitenciários, foram punidos, sendo 125 excluídos definitivamente dos quadros de suas corporações. Nos últimos 7 anos, os órgãos policiais passaram também
por uma completa renovação tecnológica com um investimento de 792 milhões de reais, que incluiu a aquisição de modernos sistemas de inteligência e vigilância, atualização e ampliação de armamento, munição, viaturas, coletes à prova de balas, uniformes e outros importantes itens para um bom trabalho de segurança. A mais nova estratégia da Secretaria da Segurança Pública no Ceará para devolver a tranquilidade aos cearenses e aos nossos visitantes é a criação do programa Em Defesa da Vida, conduzido pelo secretário Servírio Paiva, um policial federal da mais nobre estirpe, que já prestou serviços ao governo de Pernambuco e que hoje trabalha pela segurança pública do povo cearense. Esse programa dividiu o território do Ceará em 18 áreas integradas de segurança, cada uma delas com um comando compartilhado com um oficial da Polícia Militar, um delegado da Polícia Civil, um oficial do Corpo de Bombeiros, que trabalham de forma integrada no combate à criminalidade. Todas as áreas possuem metas de redução de crimes aferidas diariamente. Os policiais das áreas que atingirem as metas e produzirem resultados, reduzindo os crimes de homicídio e assalto, terão direito a uma compensação financeira especial, que será depositada em sua conta bancária a cada 90 dias. Só para este ano de 2014, o governo do Estado destinou 120 milhões de reais exclusivamente para o pagamento da remuneração extra aos policiais. Nesta primeira etapa do programa, ainda em fase de ajustes, 5 áreas já conseguiram reduzir o número de homicídios em comparação com o mesmo trimestre do ano anterior. Em 16, conseguiram diminuir os crimes de assalto. São estes policiais que agora estão recebendo valores adicionais que vão de R$ 822 a R$ 4.202 de gratificação. Senhoras, senhores deputados, estou certo de que com criatividade, coragem e vontade política é que se vai responder ao desafio das drogas, do crime organizado, e é com esses instrumentos que se vai estancar o sangue derramado pela juventude brasileira. Mas sozinho o aparato policial não poderá ganhar a guerra. É necessário um envolvimento mais amplo da sociedade brasileira. Nesse quesito, espera-se muito do judiciário, pois para o policial que está na rua, zelando pela nossa segurança e com isso arriscando a própria vida, é frustrante assistir aquilo que se tornou corriqueiro, ou seja, a polícia prende, a justiça coloca em liberdade. Agora mesmo, o presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, Dr. Brígido, está mandando fazer um levantamento sério, enérgico, para apurar, nos últimos 3 anos, ações de juízes, desembargadores, que colocaram em liberdade elementos perigosos, nocivos à sociedade, nos chamados plantões dos domingos e feriados. Há na sociedade uma desconfiança, baseado até no que disse o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Joaquim Barbosa, de que há um conluio entre advogados e juízes que facilitam a vida de criminosos e que alimentam o crime. Neste quesito, senhor presidente, espera-se muito do judiciário para manter o criminoso na cadeia. É frustrante assistir autor de sequestro em regime semiaberto, autor de assalto a banco, a carro forte, latrocidas em regime especial semiaberto. Cabe
A esse propósito, uma referência positiva do Conselho Nacional de Justiça, que tem revelado preocupação diante dessa realidade, e em especial a Secretaria de Justiça e ao Tribunal de Justiça do Ceará, que pretende iniciar um trabalho de acompanhamento dos plantões judiciários, onde criminosos com incontáveis passagens pela polícia são costumeiramente brindados com passaporte para a liberdade e passaporte para o crime. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, o Ceará não possui fábrica de armas. O Ceará não abriga aqueles polígonos onde se cultiva a matéria-prima do crime, onde se produzem as drogas. Entretanto, temos dado importante contribuição ao país com as constantes e vultosas apreensões de drogas e armas. Somos também o Estado que criou e disseminou a Operação Divisas Seguras, através da qual os aparatos de segurança unem esforços para impedir ou pelo menos dificultar as operações criminosas interestaduais. Senhoras e senhores deputados, senhor presidente, o tempo não me foi suficiente. Eu gostaria que todo o pronunciamento fosse dado como lido e, por atenção de vós, que eu pudesse ter vez de divulgar parte desse pronunciamento na Voz do Brasil. Muito obrigado, senhoras e senhores deputados. Senhor presidente, pela ordem. Só um minutinho. Será atendido, deputado Edson Silva, e parabenizar, sou da área de segurança, sou delegado de Polícia Civil de carreira, mais de 10 anos na militância, nessa área dura, e esperamos que esses investimentos aconteçam. Ceará, morei lá há 8 anos, me formei lá em Direito, e o Piauí também é muito carente dessa área. Todo investimento que vem é pouco para a segurança, que o Brasil carece de segurança em demasia, mais ainda nesse período de grandes investimentos. Para uma breve comunicação, antes do segundo orador, o deputado Ronaldo Caiado, que está se posicionando. Já estou rápida comunicação, Zé Estédio, Rio de Janeiro. Meu querido deputado Caiado.